Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Estamos no Envolvimento Estudantil é Democracia, projeto do Instituto Leal em parceria com o grupo Transforma Educação. E hoje, recebendo aqui, com muita alegria, nosso aluno aqui do 01, não é isso? Isso, William. Ah, prazer, irmão, tamo junto. E Rafael Xavier, seja bem-vindo, obrigado aqui, cara. Tudo bem, irmão? Rafael, ele é coordenador do Pré-Universitário Popular. Aqui não vou errar, não. Milton Santos, não é? Não confundir com Newton Santos do Botafogo, até mesmo porque eu sou vascaíno, então não vou fazer essa confusão. Colou. Então, faria tá bom. essa homenagem. Ninguém Embora respeite a trajetória. Influencia, né? Influencia. Que vai falar pra gente aqui da sua trajetória, sua biografia. Com certeza vai ser um papo muito inspirador e assim espero que seja, que vocês curtam aí. Show? Tamo junto? Rafa, começa se apresentando pra gente aqui, falando da sua história, onde você estudou, como é que foi a sua participação no movimento estudantil que foi tão importante para a nossa democracia. Não, primeiro eu nasci numa família que tinha algum engajamento, né, com a política. Meus pais, eles participaram dos movimentos pastorais da Igreja Católica ligados, né, ao processo de redemocratização. Eu era muito pequeno, mas cresci em reuniões do movimento comunitário e movimentos pastorais que trouxeram esse universo da política desde muito novo. Eu lembro que eu, muito pequeno, teve a eleição de 89, e aí eu defendi o voto no Brizola, na época a família toda defendia o voto no Lula, então esse universo já estava muito presente na minha vida. Depois eu participo dos movimentos pastorais, sobretudo da Pastoral da Juventude, e isso me leva ao movimento estudantil. No primeiro momento, o movimento estudantil secundarista, William, mas depois eu também ingresso na Universidade Federal Fluminense, no curso de História, né? Aí participo ali do Centro Acadêmico, DCE da UF, depois da União Estadual dos Estudantes, fui diretor da União Nacional dos Estudantes também. Então, construí uma biografia no sentido da militância, né? E eu acho que o que me levou a isso foi um desconforto mesmo em relação ao mundo, à sociedade, aos problemas que a nossa sociedade enfrenta até hoje. Embora a luta de muitos e muitas, né? Mas esses problemas persistem, são perenes, e eu acho que a juventude é uma etapa importante para a gente manifestar o nosso desconforto e afirmar o nosso desejo, né? Sim. Nosso sonho. Você sabe que você falou de Brizola? E eu sou apaixonado pelo Brizola, né? Por conta do projeto do que a gente chama de Brizolão, né? Sim. Eu também sou professor, eu não sou de história, eu sou de matemática, né? E tive a oportunidade de trabalhar em alguns CIEPs, né? Um CIEP municipalizado de Caxias, um CIEP também municipalizado em Itaboraí. Foram os dois que eu trabalhei. E o projeto é a coisa mais linda que tem, cara. Sim. Assim, o projeto, em sua essência, eu acho que ele não conseguiu ser aplicado, né? Porque eu lembro que tinha piscina para criançada, e nem todo CIEP tem piscina. Acho que eu nunca vi, na verdade, um CIEP com piscina. Mas tinha no projeto, né? Eu vi alguns já. Tinha, você já foi? Eu nunca fui. E era, cara, muito legal, porque você trabalha a educação de forma integral, no horário integral. Sim. Então a criança vai para a escola, toma café da manhã na escola. Sim. E aí de manhã ali, eu não lembro agora se é de manhã onde está, mas ela tem um turno onde ela pratica esportes. Essa integralidade, ela era para além do tempo, né? Era uma integralidade em torno do sujeito, né? Sim, eu não sou exatamente. brizolista, não, mas como historiador eu tenho muito respeito pela trajetória histórica do Brizola, e o projeto do Brizolão podemos dizer que foi o único projeto mais elaborado de forma sistemática para a educação pública no Brasil. Isso. E eu falo integralidade porque ele pensava, para além dessa etapa importante prevista, inclusive, nas diretrizes, né, de educação no Brasil, de educação integral, na educação básica, mas tinha o sujeito como um portador de direitos na sua integralidade. Desenvolver, para além de fatores de conteúdo, desenvolvimento e aprendizagem em torno de conteúdo, mas também pensar oportunidade para o esporte, atendimento médico, enfim. Toda a Brizolão tinha uma biblioteca, isso é importante, então tinha iniciação à leitura. Você vê que na estrutura do Brizolão sempre tem um negócio meio circular, né? Que ali é o espaço da biblioteca. E tu lembra que era de vidro. Sim, para a criança ver o livro. Para a criança ver, se tivesse alguém lendo, cara, tem alguém lendo ali, isso deve ser legal, vou ler também. Eu acho que ver livro é muito importante para incentivar a leitura. Verdade. Isso não sei o que estou dizendo, não. Tem pensadores que falam isso. Esse objeto, a presença do livro,
não é determinante, mas ele influencia a percepção do papel da leitura e da valorização da leitura. Você lê numa a formação tela, de um jovem, Sim. de uma criança, Sim, com certeza. Você fica instigado, né? Vendo seus amigos, você vendo aquelas pessoas lendo. Nossa, falando desse livro, você quer saber mais. Você quer às vezes a gente não está lendo nada, né? E a gente pensa, tem que ler também. Tem que ler, exatamente. Tem sempre esse incentivo. É engraçado que não é a mesma coisa para mim, pelo menos. A tela e você folhear, cara. Acho que é alguma conexão mental melhor que você realiza ali. Paulo. Folheando. Eu sou analógico. Negócio, o livro cara. tem que sofrer. Eu risco, discuto com o livro. Sublinhar. Anoto. Agora com o post-it também colo o post-it. Estou ali discutindo com o livro. Tem diferença, digital cara. tem um... E fora que a relação também com os meios digitais, eu acho que não só a nossa geração, mas isso permanece. Falar de minha geração com a geração do Paulo. Tem um duplo sentido, uma ambiguidade ali, que essas ferramentas elas também são vinculadas ao prazer, à diversão. Isso. Então a gente já acaba fazendo algumas associações para construir, para concentração. O livro, eu acho que ele ainda continua sendo uma ferramenta muito importante para aprendizagem, para desenvolvimento da leitura, da escrita, né? Porque muito dificilmente uma pessoa escreve bem sem ler, né? Você tem o hábito de leitura. Verdade. Então, o livro é uma ferramenta importante. Aproveitando que a gente estava falando sobre livros e tudo mais, o aprendizado, que é sempre bem importante para a criação de qualquer ser humano, pessoa que deve estar na nossa sociedade. Eu queria te perguntar, qual foi, durante esse momento de escolaridade, do seu crescimento, qual foi o momento mais importante, aquele que te marcou de tal maneira que você fala, eu ainda tenho que continuar nesse caminho, lutando por essas ideias, lutando pela democracia e lutando sempre pelo que eu acredito. Então, William, eu acho que escolher um momento é sempre muito difícil, né? Porque eu comecei a militar muito novo e milito até hoje no movimento de educação popular, através dos pré-universitários, dos pré-vestibulares populares. Mas eu acho que um momento foi muito importante, que foi até anterior ao movimento estudantil. Nesses movimentos pastorais, a Igreja Popular tinha uma cultura em áreas empobrecidas e, além do evangelho, tinha também uma relação com a problematização da realidade. E eu não estou... Assim, se a gente for olhar a história no contexto de redemocratização do Brasil, após o período de ditadura civil-militar, muitos movimentos populares, movimento contra a carestia, movimento comunitário, o próprio movimento sindical, setores do movimento de juventude através da juventude estudantil católica, foram influenciados por esse caldo, né, por esse processo, e a igreja teve um papel importante. Por que eu estou falando da igreja que me levou ao movimento estudantil? Porque a gente, nessas ações, né, nesses movimentos que a gente fazia, eu tive muito contato com muita gente, muitas situações de pobreza e miséria, né, cara? Fora também a minha própria realidade, assim, eu vinha de uma família da classe trabalhadora, que cresceu em bairro popular, aqui de Niterói, na zona norte de Niterói. Então, eu enfrentei o ciclo econômico do Brasil do final da década de 80, década de 90, que era meus pais desempregados, inflação. Então, essas situações... Posso dizer que talvez eu tenha um entendimento maior hoje, porque a vida, a experiência, enfim, me deu um entendimento mais claro. Mas existe um desejo, sabe? Um desejo e uma indignação. Eu acho um desconforto em relação a essa realidade de dificuldade, em perceber a realidade de muitas pessoas que é, né, ainda até hoje, infelizmente, uma realidade injustificável. E eu entendia que eu podia contribuir de alguma forma, e a política, sem sombra de dúvidas, no movimento estudantil e em diversas dimensões, ela é uma ferramenta de transformação que a sociedade tem. Que, embora a política ela tenha muitos problemas, mas isso não justifica ou não nos leva à condição de abandoná-la como uma ferramenta de transformação. Então, acho que a minha primeira percepção foi esse desconforto em relação à pobreza e à desigualdade, mas ainda muito jovem. Quando você tem contato, quando você conhece as diferentes realidades, é muito difícil você se conformar e não querer fazer alguma coisa. A gente, a depender da família em que a gente nasce, do local onde a gente nasce, dos costumes, enfim, normalmente a gente vive ali dentro de uma bolha e conhece aquilo ali que a gente tem contato. Né? E não entende. A gente pode, talvez... ver uma matéria que fale sobre, a gente pode
ouvir alguém falar, mas quando você vai lá e conhece, é diferente. Eu gosto de comentar que, assim, eu dava aula num colégio aqui no Rio, que é um colégio super tradicional, que é talvez um dos colégios mais caros que tem no centro do Rio. E tinha contato ali com pessoas ricas. Muita grana, né? Muita grana, né? Assim, é aquele menino que, sabe, chega na escola de motorista particular. Né? Então sai um cara de terno, abre a porta para ele, porque eu olhava assim, cara, que doideira, isso eu vejo nos filmes. Muito diferente. Muito diferente, né? E tipo assim, nenhum deles fez curso de inglês, mas não precisa. O cara vai para os Estados Unidos assim. Desde criança. As férias tá ali, são né? nos Estados Unidos, tem algum parente que já mora lá. Então, assim, o inglês já vem da vivência, né? Enfim. Né? E ao mesmo tempo eu dava aula ali em Saracuruna, né? Duque de Caxias, né? Da prefeitura, um dos CIEPs municipalizados que eu citei. Que aí a realidade, cara, é aquela realidade da criança não tem pai, o pai tá preso, tá morto. É uma casa de 2 cômodos para 8, 10 pessoas, que se não for a merenda não vai comer, vai passar fome. E o que acontece? Ser professor é bom, cara. Claro. Porque de manhã eu dava aula ali em Caxias e à tarde eu estava no outro. Você confrontava essas então, realidades. No mesmo dia, eu tinha... Caraca, eu falei assim, gente, é muita desigualdade, cara. Que tá bem à mostra, né, na nossa sociedade brasileira. E eu era pobre, William, olha a doideira, né? Eu era de uma família pobre, da classe trabalhadora, mas a pobreza de determinadas pessoas, né, em determinados lugares era tão grande que ela me assustava, sabe? Ela chamava atenção. Eu não vinha dessa condição, conforme o Paulo, eu não tinha motorista de terno me levando para a escola. Mas era mesmo assim gritante, né, essa diferença entre a pobreza e a miséria. Eu não sabia ainda conceitualizar, né, essas diferenças, mas isso foi me trazendo algumas questões. Então, acho que foi um pouco essa experiência, né? E aí depois eu ingresso no movimento estudantil, a gente participa da luta pelo passe livre, foi uma luta importante. A gente ainda encontrou a escola num ciclo, né, ali no final da década de 90, início da década dos anos 2000, em que o Brasil tinha atravessado 2 décadas de problemas econômicos muito graves, então esses problemas se refletiam na precarização, na degradação do ambiente escolar. Eu lembro de um colégio ali na Teixeira de Freitas, posso falar o nome do colégio, Pode falar, fica à vontade. Conselheiro Josino, da mesma forma, assim, essas discrepâncias dentro do mesmo, talvez, realidade. Tinham escolas que tinham situações ruins, mas eu lembro que eu fui uma vez, por causa do movimento estudantil, eu acabei conhecendo todas as escolas de Niterói, porque a gente ia montar grêmio. Eleições, o movimento estudantil tinham várias posições políticas no interior do movimento, então tinha suas disputas, seus debates, isso foi muito enriquecedor. Mas eu lembro que quando eu cheguei no Conselheiro Josino, eu fiquei assustado, porque era no final da Rua Teixeira de Freitas, e era um colégio realmente depredado, destruído, pichado, sem ventilador, não tinha livro didático no cotidiano da escola. Então, e acho que os professores foram muito guerreiros também em conseguir, mesmo com essas condições de trabalho, ainda manter ali a escola pública funcionando. E só uma ressalva, é porque eu acho isso importante. Na minha realidade de professor, tem muito professor bom na escola pública, muito, assim. As condições, às vezes, de trabalho são ruins, mas tem profissionais que são maravilhosos, assim, eu aprendo muito com eles, vejo o quão eu tenho que melhorar com eles, porque é isso, é segurar o touro no chifre para manter a educação de pé, né? Muita coisa. Novamente, continuando falando sobre o movimento estudantil que você participou em grande parte da sua vida, como você disse, eu gostaria de perguntar o que você vê que na sua época lutaram tanto, buscavam tanto, que hoje em dia não se tem mais, ou que há uma diferença no comportamento do movimento estudantil da sua época para a nossa, que já é uma realidade completamente diferente. Eu vou tentar responder a sua... É porque é sempre um pouco injusto. A gente vai ficando velho, vai ficando nostálgico, né? E aí seria fácil eu falar que na minha época era melhor, mas não é isso que não é essa a questão. Eu acho que tem mudanças no contexto histórico, né? A minha geração ainda, ela tinha uma proximidade ali com a ditadura militar e com as restrições de liberdade de participação política. Quando eu ingresso no movimento estudantil, tinha menos de 10 anos da primeira eleição
pós-redemocratização, que era a eleição de 1989, então as pautas ainda estavam em torno ainda de uma afirmação da participação democrática e em torno ainda de coisas muito básicas, assim, de condições mínimas para o funcionamento da escola, do direito do estudante ir à escola, lembrando que ainda era um contexto que a educação básica estava engateando, até a gente falou do projeto do Brizola, mas o projeto do Brizola era restrito ao estado do Rio de Janeiro, não refletia um projeto nacional. Ele era oriundo da sensibilidade da liderança política do Brizola, do trabalhismo como tradição política brasileira. Então, eu acho que a minha geração, ela tinha esse adversário, ou esses problemas, melhor dizendo, de maneira muito mais clara que a sua geração. Então, acho que tinha também um caldo, uma certa empolgação com a participação política. Então, talvez o movimento estudantil, naquele contexto, tivesse mais visibilidade na arena pública brasileira, mas porque também existia maior restrição à participação política. Aí eu faço a comparação, talvez, com a sua geração. Eu acho que a sua geração ela tem mais oportunidades e possibilidade de fazer o engajamento político. Outras pautas, elas surgiram, emergiram e criaram possibilidade de engajamento juvenil que, na minha geração, talvez o movimento estudantil fosse o único canal, ou talvez o canal mais importante no espaço público, na esfera pública de participação. Hoje tem movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento negros e negras, movimentos de periferia, pré-universitários populares. Então, um jovem da sua idade, ele pode não querer participar do Grêmio Estudantil, mas ele participa de um movimento ali de hip-hop na comunidade. Esses movimentos não existiam na minha geração, ou se existiam, por esse viés de juventude, ainda eram muito pequenos, né? Então, tinha uma expressão pequena, e o movimento estudantil foi um ator importante no processo de redemocratização e tinha um papel importante. Então, na minha geração, tinha essas características. Mas é muito importante ressaltar a importância da participação de jovens como você em movimentos e também na valorização da política. Só isso que eu queria ressaltar. A política, embora a gente veja, né, muitos problemas em torno da política, corrupção, às vezes crise, né, na representatividade, mas é muito importante a política, a gente valorizar a política, não criminalizá-la, porque ela é um instrumento importante de transformação, de participação, de conscientização das pessoas. Então, é isso. Quando você traz o seu ponto sobre a diferença, né, das épocas em relação ao movimento estudantil, é interessante ver que, né, que na década de 60 e 70, você tem talvez o que a gente poderia chamar de ponto alto da atuação do movimento estudantil nesse sentido, porque não tinha outros movimentos. O movimento estudantil ele representava e abarcava todas as minorias possíveis, né? E matava no peito ali e ia para a luta pela democracia como, né, enfim, um baluarte de todos os setores. E aí, claro que foi uma atuação muito forte na década de 60 e 70 por motivos óbvios, né? A gente tinha o golpe, naturalmente, então você precisava lutar para trazer de novo o cenário democrático para dentro da realidade do Brasil. E teve aquela questão da morte do rapaz, né, que foi um marco ali, 69... Foi 68. 68, por isso que é bom ter uma pessoa de história que ele vai... No restaurante Calabouço. Exatamente. Eu estou só esquecendo o nome dele, mas... Era o estudante, era um estudante secundarista num restaurante... Acho que foi a primeira morte, talvez, assim, que tomou esse conhecimento. Porque me deu branco, eu não estava preparado para essa questão, me deu branco, mas ele morto no restaurante Calabouço, que era um lugar de encontro dos estudantes ali do centro do Rio, dos estudantes secundaristas e universitários. Ele era um secundarista, e aí a polícia faz uma ação ali, tem algum tipo de conflito, né, da polícia com os estudantes, e ele acaba sendo assassinado. Edson Luiz. Isso.